Olá, eu sou o professor Antônio Marcos, bem-vindos ao nosso canal Administração Antônio Marcos. No vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre a ciência política e hoje nós vamos falar sobre John Locke. É importante, como eu já lembrei nos outros vídeos, vou deixar os links aqui embaixo, que nós façamos a associação entre os conteúdos desses pensadores políticos que pensam o Estado, pensam macro, para o micro, que é o mundo da organização. Então a gente precisa encontrar os assuntos que eles debatem, os assuntos que eles tratam, fazer a relação com a organização. Você gosta dos nossos conteúdos? Quer ajudar o nosso canal? Por favor, se inscreva, não custa nada e é a melhor maneira de ajudar o canal. Deixe também seu feedback, positivo ou negativo, seus comentários. Isso ajuda a plataforma a identificar a relevância do canal, a relevância dos vídeos e, com isso, distribuir a mais pessoas e também divulgue a todos os seus contatos o link do canal e o link do vídeo. Vamos então, após a vinheta, conhecer um pouco sobre o pensamento político de John Locke. Antes de falarmos sobre John Locke, é importante a gente lembrar alguns acontecimentos da história da Inglaterra que vão ser importantes para a compreensão do conteúdo de hoje, como também de alguns outros vídeos mais à frente sobre o pensamento político. Em 1215, nós temos a Carta Magna, que vai obrigar o rei a submeter-se à lei. Então, o poder absoluto do rei começa a ser restringido, Ele tem que submeter à lei e é criado um conselho de nobres, que seria como um primeiro parlamento do governo inglês. Isso em 1215. Em 1688, temos a Revolução Gloriosa, que vai acabar com a monarquia absolutista e dar início à monarquia constitucional na Inglaterra. Isso, 1688. Um ano depois, 1689, nós temos The Bill of Rights, a Declaração dos Direitos do Homem. John Locke ele vai atuar preponderantemente nessa segunda metade do século XVII e o iniciozinho do século XVIII. Ele nasce no Reino Unido em 1632 e vai falecer também no Reino Unido em 1704. Ele é considerado o pai do liberalismo. Para Bobbio, os três contratualistas, aqueles que entendem a sociedade, o Estado, como um contrato social entre o povo, entre as pessoas, Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau foram imprescindíveis para o reconhecimento do processo e formação de Estado moderno e contemporâneo. Hobbes vai descrever o Estado absoluto, a monarquia absoluta. Locke, a monarquia parlamentar, e Rousseau, a democracia. Locke passou para a história justamente como teórico da monarquia constitucional, um sistema político baseado, ao mesmo tempo, na dupla distinção entre as duas partes do poder, o parlamento e o rei, e entre as duas funções do Estado, a legislativa e a executiva. No seu tratado sobre o governo, Locke vai, no primeiro tratado, refutar o direito divino dos reis com base no princípio da autoridade de Adão. E no segundo tratado, ele vai discorrer sobre a origem, extensão e objetivo do governo civil, Estado liberal, como fonte do poder político legítimo, o consentimento expresso dos governados e excluindo a tradição e a força como fonte de poder político legítimo. Para Locke, o melhor sistema de governo é o sistema democrático monárquico, ou seja, em que a soberania do Estado pertence ao povo e o governo, entendido como o exercício do poder executivo, ao rei. Corresponde, assim, ao Estado misto, sobre o qual já falamos
vou deixar os links aqui embaixo, né? O monarca, né, é o primeiro poder, a Câmara Alta, correspondendo à Câmara dos Lordes, a aristocracia, e a Câmara Baixa, a Câmara dos Comuns, o povo. O poder legislativo. Vamos falar um pouquinho sobre o poder legislativo para Locke. Uma citação dele. A liberdade do indivíduo na sociedade não deve estar subordinada a qualquer poder legislativo que não aquele estabelecido por consentimento da comunidade, nem sobre o domínio de qualquer vontade ou restrição de qualquer lei, a não ser aquele promulgado por tal legislativo conforme o crédito que lhe foi confiado. Ou seja, para Locke, o legislativo é o poder supremo. Ele corresponde ao poder político, o poder de elaborar as leis. A partir do legislativo é que nós temos, então, a constituição de Estado e a constituição das relações dentro do Estado. Uma outra citação dele: entendo, pois, por poder político, o direito de elaborar as leis, incluindo a pena de morte, e, portanto, as demais penalidades menores, no intuito de regular e conservar a propriedade e de utilizar a força da comunidade para garantir a execução de tais leis e para protegê-la de ofensas externas, e tudo visando ao bem da comunidade. Então, nós temos aí, né, se o parlamento instituindo as leis, inclusive a maior de todas, a mais cruel de todas, que é a pena de morte, e todas as menores, todas aquelas penalidades menores que poderão ser necessárias para que o Estado caminhe de forma adequada. O estado de natureza, o estado de guerra, a sociedade política e a sociedade civil. Como é isso no pensamento de Locke? Uma vez que ele também é um contratualista, né? Então, ele nos diz o seguinte, uma outra citação dele. Quando os homens convivem segundo a razão, sem uma autoridade superior comum no mundo que possa julgar entre eles, verifica-se propriamente o estado de natureza. Então, o estado de natureza para Locke não é igual ao de Hobbes, é um estado de guerra permanente. Não, o estado de natureza é um estado em que a razão está direcionando as ações do homem. Todavia, o uso da força ou a sua intenção declarada contra a pessoa de outrem, quando não existe qualquer instância superior comum sobre a terra a quem se possa apelar, configura o estado de guerra. Então, o estado de natureza é um estado pacífico, por natureza ele é pacífico, mas ao ter a ameaça ou a probabilidade de uso da força, aí, e não tendo para quem apelar para organizar, aí sim nós temos estado de guerra. Outra citação importante: evitar o estado de guerra é motivo decisivo e bastante para que os homens se reúnam em sociedade, abandonando o estado de natureza, para a conservação recíproca da vida, da liberdade, dos bens a que chamo de propriedade. Então, o estado de natureza ele é abandonado pelo homem, é feito então o contrato social, o acordo entre as pessoas, transferindo o poder de governar para um terceiro, para uma pessoa específica ou para um grupo de pessoas, para que possa garantir então a vida, a liberdade e os bens a que ele chama de propriedade. Então, para Locke, ao contrário de Hobbes, a propriedade já existia no estado de natureza. O homem era naturalmente livre e proprietário de sua pessoa e de seu trabalho. Então, como consequência daquilo que o seu trabalho produzia. Então, a propriedade já existia para Locke no estado de natureza. E ele diz ainda, né, só podemos afirmar que há sociedade política quando cada um dos membros abrir mão do próprio direito natural, transferindo-o à comunidade. É o contrato social que vai dar origem, então, à sociedade civil ou sociedade política.
Lembrando que Locke, a sociedade conjugal precede a sociedade civil. O contrato social de Hobbes buscava preservar a vida. O contrato social de Locke é muito mais amplo. Ele busca preservar a vida, a liberdade e a propriedade através do Estado civil. Então, aqui está a bibliografia que nós utilizamos para o vídeo de hoje. Aqui está também a citação que nós escolhemos para ilustrar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É hora de deixar o feedback, positivo ou negativo, deixar seus comentários. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.